Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Raiz Siqueira, canal referente aos conteúdos de matemática, e hoje nós vamos trabalhar o princípio multiplicativo da contagem. E como é que eu posso definir, como é que eu posso compreender o princípio multiplicativo da contagem? Da seguinte maneira, eu tenho que entender que esse princípio se refere a eventos, ou seja, as possibilidades que determinado evento tem de acontecer. Então veja, vamos analisar com exemplos que se torna bem mais fácil para nós. Vejamos, digamos que eu tenho aqui da cidade A, passar pela cidade B até chegar a uma cidade C. Um exemplo. Então vamos especificar isso. Cidade A, cidade B e cidade C, certo? Eu tenho que partir da cidade A para a cidade B até chegar ao meu objetivo, que é o meu evento, que é chegar na cidade C. Portanto, como é que eu posso realizar isso? Digamos, um exemplo, que da cidade A para a cidade B, eu tenha 4 caminhos distintos, diferentes. E da cidade B para a cidade C, eu tenha 5 caminhos diferentes. Como é que eu posso realizar isso? É as possibilidades que eu tenho de chegar à cidade C. Então vamos enumerar isso. Digamos que eu tenha o caminho 1, caminho 2, eu tenho aqui esse caminho do meio, o caminho 3 e o caminho 4, certo? Da cidade A para a cidade B. Da cidade B para a cidade C, eu tenho o caminho A, o caminho B, caminho C, D e E, certo? Então vejam só, as possibilidades disso acontecer, nós podemos enumerar desta maneira e também da maneira diretamente pelo princípio multiplicativo. Quando eu domino, quando eu tenho entendimento que eu tenho que fazer dessa maneira, certo? Quando eu compreendo. Então vejamos, percebam que a possibilidade 1, P1, ela vai ser igual ao caminho 1 da cidade A para a cidade B e o caminho A, 1A. A possibilidade 2, eu posso fazer o caminho 1 com o caminho B até chegar em C. Percebam, 1B, certo? Possibilidade 3, eu tenho do caminho 1 pelo caminho C até chegar à cidade C. Então nós temos 1C. Já o caminho, a possibilidade 4, eu tenho do caminho 1 pelo caminho D até chegar ao caminho à cidade C. Então nós temos 1D. A possibilidade 5 é igual ao caminho 1 passando do caminho 1 da cidade A pela cidade B e da cidade B pelo caminho E até a cidade C. Então nós temos 1E. Se vocês perceberem, nós vamos ter estas possibilidades e também vamos ter para cada caminho 1, 2, 3, 4, nós temos quantas possibilidades? 5. Se você perceber a possibilidade 6, será caminho 2, caminho A. Possibilidade 7 será caminho 2, caminho B. Possibilidade 8 será o caminho 2 com o caminho C. Percebam, 2C, até chegar na cidade C. Possibilidade 9 será caminho 2, caminho D, até chegar na cidade C. Possibilidade 10 é igual a caminho 2, caminho E, até chegar na cidade C, passando pelas cidades, partindo da cidade A, passando pela cidade B, até chegar na cidade C. Para cada um desses caminhos em A, das 4 possibilidades que nós temos em A, nós temos 5 possibilidades diferentes em B. Portanto, se eu quiser saber quais as possibilidades diferentes desse meu evento acontecer, que evento é esse? De eu chegar até a cidade C, eu posso fazer da seguinte maneira. Se para cada um desses eu tenho 5, eu faço a multiplicação de 4 caminhos de A por 5 caminhos de B. E o produto, nós fazemos, isso é lógico, fazendo o produto de
4 por 5 dá 20. Ou seja, nós temos 20 possibilidades diferentes, partindo da cidade A, passando pela cidade B, até chegar à cidade C. São 20 possibilidades diferentes. Em outras palavras, nós podemos escrever da seguinte maneira. Se para a minha primeira etapa, que etapa? É saindo de A. Se saindo de A, eu tenho as possibilidades totais. Se eu tenho 4 caminhos diferentes em A e em B eu tenho 5 caminhos diferentes, eu tenho que fazer o produto entre eles. Fazendo o produto de 4 por 5, nós temos 20. Então, nós vamos ter 20 possibilidades distintas. 20 possibilidades distintas, partindo de A, passando por B, até chegar em C. O princípio multiplicativo, ele tende a seguir essa estética, a seguir essa característica. Ou seja, nós temos que entender o que é que tem que acontecer, quais as etapas que eu vou ter favorável para esse evento acontecer e aplicar um produto entre elas. É evidente que eu preciso identificar quantas e quais são as etapas. Compreender primeiro o problema para depois efetuar a operação. O que eu fiz aqui foi desenhar o esquema, certo? Porém, se nós já dominamos os fundamentos de princípio multiplicativo, eu não preciso desenhar isso, só preciso fazer as possibilidades, que é o produto, que neste caso foi 4 por 5. Agora, percebam, nós vamos analisar outra situação, diferentemente dessa. Essa foi as cidades A, B e C, e eu teria que partir de A, passar por B para chegar em C, certo? Ou eu poderia, em vez de utilizar as letras A, B e C, poderia colocar, por exemplo, aqui a cidade de Recife passando por São Paulo para chegar em Porto Alegre. Não muda nada, não muda. A estética não vai mudar os fundamentos, não vai alterar em nada, certo? Agora, vamos ver quais as possibilidades diferentes de eu jogar uma moeda e jogar um dado ao mesmo tempo. Quais as possibilidades que eu tenho? Por exemplo, possibilidade de quê, Raio? Possibilidade de cair cara e o número 1, cara e o número 2, cara e o número 3, cara e o número 4, cara e o número 5, cara e o número 6, cara e o número 7. Essa possibilidade não existe, porque um dado só tem 6 possibilidades. E a moeda tem 2 possibilidades. Quais são? Vamos representar o seguinte. A moeda tem 2 possibilidades. Moeda, representada pela letra M. 2 possibilidades. Ou ela é cara, C, ou é coroa. Vamos representar a cara com um C e coroa com um tracinho aqui em cima, certo? E o dado, ele tem 6 possibilidades diferentes. O 1, o 2, o 3, o 4, 5 e a 6ª possibilidade, certo? Então vejam só, as possibilidades possíveis são as seguintes. Eu tenho a possibilidade de cair cara e o número 1, cara e o número 2, cara e o número 3, cara e o número 4, cara e o número 5 e cara e o número 6. Isso é evidente, certo? Para isso nós temos 6 possibilidades de cara. Agora, quando nós analisarmos coroa, eu tenho coroa e o número 1, coroa e o número 2, coroa e o número 3, coroa e o número 4, coroa número 5 e o coroa e o número 6. Ficou difícil de entender com esse esquema? Pode ser que tenha ficado. Mas é só nós analisarmos que a gente tem, em outras palavras, coroa e 1, coroa e 2, coroa e 3. Aliás, perdão, coroa não, cara, que a gente adotou o C. O C com tracinho em cima é coroa. Cara e o número 1, cara e o número 2, cara e o número 3, cara e o número 4, cara e o número 5 e cara e o número 6. Perfeito? Agora, para a coroa, nós temos o coroa com tracinho em cima, o C com tracinho em cima, o número 1, coroa com o número 2, coroa com o número 3, coroa com o número 4, coroa com o número 5 e coroa com o número 6.
Para saber as possibilidades totais que nós temos, é só nós contarmos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, 12 possibilidades diferentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao lançar uma moeda e ao lançar um dado simultaneamente, ao mesmo tempo, nós temos a possibilidade de termos 12 resultados diferentes. Em outras palavras, ainda eu posso explicar, demonstrar na forma numérica. Se nós entendemos que as etapas de uma moeda só podem ser duas, cara ou coroa, que são essas daqui, duas etapas, e eu queira saber as possibilidades, eu faço as minhas possibilidades será igual. Para a moeda, nós sabemos que temos duas, ou é cara ou é coroa. Então, duas. Vezes, ao jogar um dado, nós temos 6 possibilidades diferentes de cair um número com a face voltada para cima, que é do número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nós temos 6 possibilidades. E o produto de 2 por 6 é igual a 12. Então, para este evento acontecer, ao lançar a moeda e os dados simultaneamente, nós temos 12 possibilidades diferentes. Ok, pessoal? Eu acredito que ficou fácil de vocês compreenderem a partir de agora. Então, nós nos vemos na próxima aula. Até lá!